Paz do Senhor, igreja. Amém? Deus é bom? O tempo todo, né? Como Deus é maravilhoso, às vezes a gente fica procurando motivos para amar a Deus. E é tão simples amar a Deus, porque Ele é maravilhoso, por si só Ele é maravilhoso. Se você olhar para a sua vida hoje, e saber que a infinita graça do Senhor te criou antes de tudo, e saber que Ele te escolheu para um plano futuro e excelente, não nos faltam motivos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Aí eu vou contar aqui uma coisa para vocês, enquanto vocês abrem aí Deuteronômio 28. Na quarta-feira passada, nós estávamos aqui para sermos ministrados acerca de oração. E a pastora estava aqui no altar, ela ainda não tinha começado a ministração. Ela estava aqui ainda falando acerca dos dízimos e das ofertas. E eu estava sentada ali atrás, eu falei assim para o Felipe, meu filho, eu falei, quarta-feira que vem eu vou ministrar a palavra e eu vou ministrar em 2 Crônicas. Eu falei para ele. Aí a pastora, abre a sua Bíblia em 2 Crônicas. Aí eu olhei assim para ele, falei, coisas que a gente não entende, né? Como pode? Falei que eu ia ministrar em 2 Crônicas e ela vai ministrar em 2 Crônicas. E aí eu fui sendo ministrada por aquela palavra, E o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração, céu cerrado. Eu falei, meu Deus, eu anotei no cantinho da minha anotação, céu cerrado, mas eu não sabia o que tinha a ver, nada disso, né? E aí eu fui pedindo a Deus a revelação da palavra, fui pedindo para que Deus me mostrasse o que Ele quer falar comigo e o que Ele quer falar com você essa noite. E eu quero louvar a Deus pela sua vida que aqui está, você que está nos acompanhando em casa, porque a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração gerou uma alegria muito grande, muito grande. Muito grande. Porque quando eu ouvi a palavra céu cerrado, eu confesso que eu fechei meu coração e falei, Deus, é muito forte céu cerrado, é muito forte. E como é que eu vou falar para a tua igreja que o céu está cerrado? E o Senhor quer que a gente entenda um pouquinho acerca disso. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, você abriu aí? No versículo 23, Deus, nós estamos aqui na tua presença para o louvor e a glória do teu santo nome. Os nossos corações são necessitados, Deus, de ti, como nós precisamos de ti. Até, Senhor, alguns de nós que não pense ser necessitado do Senhor, que se ache autossuficiente, que se ache dono de si próprio, que estão em busca de outros valores, que estão em busca de outros sonhos, que estão em busca de outros desejos. Nós somos necessitados de ti, Senhor. Ah, Deus, e eu preciso esta noite que o Senhor tome os nossos corações nas tuas mãos e que o Senhor fale grandemente, Deus. E a alegria imensa que o Senhor trouxe ao meu coração, que o Senhor possa dividir ao coração da tua igreja, nenhuma extensão, Senhor, porque como a tua serva disse esta noite, a tua igreja ela está aqui, mas ela está dentro de cada lar aqui representado, daqueles que estão nos acompanhando, Deus. Estende a tua palavra, estende o teu favor, estende a tua presença. Nós vimos um testemunho esta noite aqui, aonde o Senhor nos provou que tu és Deus de perto e tu és Deus de longe. Ah, Deus, não há dimensão, não há limite, Senhor, nada que possa impedir o teu agir e o teu mover. E nós te agradecemos por isso, Deus, em nome de Jesus. Deuteronômio 28, 23 diz assim: e os teus céus que estão sobre a sua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Amém? Só esse versículo, primeiro, só esse versículo. Aqui é outra tradução. Não haverá chuva e o chão ficará duro como ferro. Outra tradução ali. Amém? Amados,
essa palavra dura, muito dura, o céu cerrado, o céu de bronze. E eu fui procurar saber que céu de bronze é esse. E quando o Senhor falava aqui em Deuteronômio, com aquele povo que estava saindo do Egito e caminhando no deserto, o Senhor estava dizendo para aquele povo, uma comparação daquilo que eles já tinham como experiência, porque eles já tinham vivido experiências como essa nas mãos de Faraó. Faraó punia aquele povo, alguns daqueles povos, dessa forma. Havia como se fosse uma jaula, uma cápsula envolvida de ferro e cerrada de bronze, aonde ele colocava ali o povo hebreu para ser punido e deixava eles ali até que eles morressem. E depois eu descobri que no Novo Testamento, o povo de Roma, quando se levantou, eles também faziam isso com os cristãos, eles também prendiam os cristãos em celas de ferros. Em celas que tinham tetos de bronze, que tinham chão de ferro, e eles deixavam eles presos ali, sem comida, sem água, até que eles morressem, sem provisão alguma. E o Senhor disse lá em Deuteronômio, através da vida de Moisés, para o seu povo: olha, o céu será cerrado sobre a cabeça de vocês, e o chão se tornará de ferro. E aí eu vou trazer para as nossas vidas, quantas vezes na nossa caminhada, quantas vezes no nosso dia a dia, eu não sei há quanto tempo você está na presença de Deus, talvez há 1 ano, talvez há 1 mês, talvez há 1 dia, talvez há 10 anos, talvez há 50 anos, mas dentro deste tempo que você está na presença de Deus, quantas vezes você já não olhou para as suas orações e imaginou: o céu está cerrado, a chuva de Deus não cai sobre mim. Tudo que eu planto não nasce. Toda semente que eu lanço não frutifica. Eu não consigo colher nada do meu celeiro. Todas as minhas orações, elas não têm resposta. Eu tenho vivido o tempo do silêncio de Deus. Parece que os ouvidos de Deus estão tampados. Se Ele não ouve a minha oração, tudo aquilo que eu tenho clamado, tudo aquilo que eu tenho orado, eu não tenho visto frutificar. Eu não tenho visto criar diferença, eu não tenho visto dar frutos. Eu não tenho tido resposta das minhas orações. O céu está de bronze. Eu clamo a Deus, eu oro a Deus, eu peço ao Senhor, eu suplico ao Senhor, mas o céu está de bronze, não cai sobre a minha vida as bênçãos do Senhor. Eu não vivo as suas promessas, eu tenho promessas de Deus, mas elas não se cumprem na minha vida. Eu tenho sonhos apresentados, projetos apresentados a Deus, mas eles não se cumprem, eles não saem do papel. Ou muitas vezes eu não consigo nem esboçá-los no papel, ele só é gerado no meu coração, mas eles não saem nem pelas minhas mãos. Eu abro a terra, eu cultivo a terra, eu jogo a semente, mas não nasce nada, porque o chão está de ferro. O chão está de ferro, não nasce. Não tem um bom fruto ali. Não cresce nenhuma esperança, nenhuma árvorezinha, nenhum tronco, nenhuma folhagem. Nada como resposta, absolutamente nada como resposta. Fica tudo fechado, tudo cerrado, tudo preso. Nada acontece, nada muda. Há quanto tempo eu tenho orado e não muda? Há quanto tempo eu tenho clamado e não acontece? Há quanto tempo eu tenho pedido e não tenho vivido? Há quanto tempo eu tenho esperado com paciência no Senhor e as janelas dos céus não se abrem sobre a minha vida? E o Senhor disse para aquele povo: o céu sobre a cabeça de vocês está de bronze. O chão aonde vocês pisam é de ferro. Por isso não nasce.
Por isso é essa sensação que existe dentro de vocês, que existe em vocês, por isso vocês têm vivido isso. E eu disse: Deus, tu não és Deus contraditório. O Senhor nos chamou para um propósito, para uma palavra, para um tempo de oração. O Senhor nos chamou para um tempo de apresentação diante da tua presença e um tempo onde nós vamos falar sobre oração. E o Senhor tem dito para nós que as nossas orações têm sido ouvidas. Que as nossas orações, elas não estão no limite deste teto. Que aquilo que nós cremos e pedimos ao Senhor, Ele já fez. Que ainda que nós vejamos apenas uma pequena nuvem, é uma chuva de bênção que vai cair sobre as nossas vidas. E o Senhor tem nos dito que se nós nos humilharmos, orarmos e buscarmos a tua face, o Senhor vai responder às nossas orações. O que é que tem acontecido, Deus? Como o céu está cerrado? Como não tem acontecido? Como nós não temos vivido? O que é que tem acontecido? Por que é que o céu está cerrado? Amados, muitas vezes esse conceito, esse entendimento, essa forma de pensamento, ela está mais em nós. Ela está mais no nosso meio de pensar do que no modo de agir do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quantas vezes eu e você temos entrado diante do altar do Senhor para expor as nossas orações, para orar a Deus, para colocar a Ele as nossas súplicas, o nosso clamor. Mas nós não acreditamos que Deus vai fazer aquilo que nós temos pedido. Porque eu e você entramos diante da presença de Deus e já entramos assim: o céu está cerrado para mim mesmo, vou lá fazer a minha oração do dia. Não nasce uma flor aqui, vou lá fazer a minha oração. Não vinga nada, não muda nada, vou lá me apresentar ao Senhor. Nós entramos diante do altar do Senhor desacreditando. E nós mesmos, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de perseverança, com a nossa insistência, com a nossa dedicação ao Senhor, nós cerramos o céu sobre a nossa cabeça. Porque o que Deus estava dizendo era para este povo, que se eles não ouvissem a voz do Senhor e não obedecessem, eles viveriam isso. Mas a palavra que Deus tem trago para mim e para você durante todos esses dias, durante todos esses cultos é: eu tenho ouvido a sua oração. Eu tenho ouvido a sua oração. E o Senhor nos trouxe aqui esta noite para dizer que não existe mais um céu cerrado sobre a nossa cabeça. Não existe mais um chão de ferro debaixo dos nossos pés. Não existe mais uma condição de prisão, uma condição onde nós não possamos mais ter as nossas orações ouvidas e atendidas. Sabe por quê, amados? 2 Crônicas, aí eu entendi o porquê que falei para o Felipe que eu ia ministrar 2 Crônicas. Abre lá sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 6. Segunda Crônicas, capítulo 6. Engrandecido seja o seu nome, Deus. No versículo 26 e 27, Salomão diz assim para o Senhor: ah, Deus, Senhor, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem os seus pecados, quando tu os afligistes, então ouve tu desde o céu, e perdoa o pecado dos teus servos, e perdoa o pecado do povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e que dê a chuva na sua terra, e que desde o tempo do povo de sua herança.
Salomão disse: Senhor, quando o céu se cerrar sobre a cabeça do teu povo, quando o chão se tornar de ferro sobre os pés do teu povo, mas quando eles se voltarem a ti e se arrependerem dos seus maus caminhos e orarem ao Senhor e confessarem os seus pecados, ouve do céu as orações deles. E o Senhor disse para nós na quarta-feira passada: eu ouço a oração de vocês. O Senhor tem ouvido a minha e a sua oração. Sabe por quê? Porque Deus disse lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, acabando Salomão, versículo 1, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu aquela casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Aleluias, Deus. E o Senhor diz assim, eu quero achar aqui: Salomão santificou o meio do pátio que estavam diante da casa do Senhor, porquanto aqui ele tinha oferecido o holocausto e a gordura dos sacrifícios pacífico, porque o altar era de metal, que Salomão tinha feito, não poderia caber holocausto e oferta nos manjares. E Deus aparece a Salomão no versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, nosso rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite. É aqui que eu quero que você se atente à resposta de Deus, no versículo 12 do capítulo 7. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar, esta casa, como sacrifício. E se eu cerrar o céu, e não houver chuva, e eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, e enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a tua terra. O Senhor disse para Salomão, e está dizendo para mim e para você esta noite: eu ouvi a oração dessa casa. E eu recebi essa casa para a presença do meu Espírito Santo. Aqui eu vou responder a oração do meu povo. Aqui eu vou responder a oração do meu povo. O céu se cerrou por um tempo. Por um tempo o chão se tornou de ferro. Você não viu florescer o resultado das suas orações, mas o Senhor manda dizer para mim e para você esta noite: é tempo de você ver florescer as suas orações, porque o Senhor tem ouvido as orações feitas nesta casa. O Senhor tem ouvido as orações feitas nesta casa. Talvez até o dia de hoje, o teu intento do seu coração era que Deus não fazia mais nada por você. Deus não fazia mais nada. Você olhava talvez até o irmão do seu lado e via a terra dele prosperar. Você via a chuva do Senhor caindo sobre a cabeça dele, mas sobre você não caía. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você esta noite: eu abro as janelas dos céus. E há algo muito novo para mim e para você de Deus. Algo muito novo para mim e para você de Deus. E é por isso que eu falei para você que eu senti uma alegria tão grande no meu coração, uma alegria tão grande. Eu lendo essa palavra e falando de céu cerrado e da desobediência do povo, e o que o povo pagaria, e o que o povo exercitaria, e o que o povo viveria. E eu, Deus, que palavra forte. Então quer dizer que pronto, acabou, nós estamos nessa condição e o Senhor não vai ouvir as nossas orações, e é isso? E o Senhor disse: o céu não é mais fechado. O céu não é mais cerrado. O céu não é mais fechado. O céu não é mais cerrado. Aqui o céu estava fechado. A condição do povo tinha fechado o céu, mas o Senhor manda dizer para mim e para você esta noite: o céu não é mais fechado.
Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vou achar minha Bíblia aqui, que eu quero ler na outra tradução. Diz assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água. E olha o que aconteceu, presta atenção. O céu se abriu. E Jesus viu o Espírito Santo descer como uma pomba e pousar sobre ele. E o céu veio em uma voz, disse: este é o meu filho querido, em quem me dá muita alegria. O céu se abriu. O céu se abriu. Toda vez que você procurar aqui, no tempo da graça, o céu se abriu. O Senhor não disse que vai abrir as janelas do céu. O céu se abriu, o céu está aberto. Não existe mais céu cerrado sobre mim e sobre você. O Espírito Santo de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quebrou a legalidade do céu cerrado sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça. O céu está aberto. Jesus foi batizado e o céu se abriu e nunca mais o céu se fechou. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre o filho dele. E o Espírito Santo de Deus desceu como resposta. O Espírito Santo de Deus desce como resposta sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ah, um céu aberto sobre mim e sobre você. Estevão estava sendo apedrejado. E a palavra diz que ele olha para o céu e vê o quê? O céu aberto, e à destra do pai estava sentado o filho, e ele diz: pai, tem pena deles, eles não sabem o que faz, mas o céu estava aberto. A palavra de Deus diz que Pedro estava indignado ali, estava preso a uma religiosidade. E o Senhor diz na palavra dele que Pedro olhou para o céu estava aberto e uma cortina desceu do céu, revelando a palavra sobre o coração de Pedro. O Senhor desce hoje uma cortina, revelando a palavra sobre o seu coração, porque o céu está aberto e o Senhor quer que você entenda o que é que Ele quer de você. Ah, Deus! Aleluias, engrandecido seja o teu santo nome, Deus, tu és bom o tempo todo, Senhor. Ah, Senhor, tu és bom, Senhor, o tempo todo, Deus. Ah, santo Deus de Israel, amados, o céu está aberto. Não fala mais assim, Deus. Abre as janelas do céu sobre a minha vida, porque já está aberto, o céu está aberto. Quando Jesus Cristo foi batizado, Ele abriu o céu e pronto, ninguém mais fechou. E o Senhor diz lá em Apocalipse: eu sou o Deus que abro portas que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. E o Senhor falou comigo e com você na quarta-feira passada. Se o meu povo... você é povo de Deus. Se o meu povo ouvir a minha voz, o Senhor só quer que você ouça a voz dEle, ouça a voz de Deus. O Senhor tem falado comigo e com você. Talvez você esteja aqui agora falando: quanto tempo eu não ouço a voz de Deus? Deus tem falado com você. Talvez você não tenha querido ouvir aquilo que Deus está falando. Talvez você não quer o que Deus está falando. Talvez você quer que Deus fale de uma forma, mas Deus está falando de outra. O Senhor está me tratando, está te tratando neste tempo, para um tempo de avivamento eterno. O Senhor não quer mais um avivamento de uma campanha de Pentecostes. Ele não quer mais um avivamento de um retiro de jovens, de adultos, de crianças, de quem quer que seja. Ele não quer mais um avivamento de uma campanha
de avivamento, Ele não quer mais um avivamento de um encontrão, aonde nós só se avivamos no encontrão. Ele não quer mais um avivamento deste tempo que nós estamos vivendo aqui, mas o Senhor está nos chamando e nos preparando para um avivamento todos os dias, porque Ele tem falado comigo e com você todos os dias. É todos os dias avivado na presença de Deus. Todos os dias avivado na presença de Deus. Um avivamento constante, o tempo todo. Os dias são maus, os dias são muito maus, mas o avivamento do Senhor quer tomar conta do nosso coração, e nós vamos passar despercebido. Os dias são maus, há pandemias, há praga, há pestes, há uma série de situações que está aí alastrando no mundo, mas são os sinais, mas isso não pode me parar e te parar. Nós, como crentes, não podemos focar os olhos nisso e ficar, meu Deus, vou morrer, será que eu não vou morrer? Será que eu morro hoje? Será que eu não morro? Não. Você segue aquilo que a lei manda, nós não somos desobedientes, toda autoridade é constituída pelo Senhor. Mas o avivamento no seu coração tem que servir para você passar a diferença para aqueles que não sabem o que é que está acontecendo. Tem crente que não sabe o que está acontecendo. Tem crente que não sabe, tem crente que está falando assim, isso é jogada política, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. Você nunca ouviu falar dos sinais? O Senhor disse lá em 2 Crônicas, nós lemos, se eu cerrar o céu, se vir sobre vós pestes, doenças, pragas, gafanhotos consumindo as suas lavouras. Nós temos vivido tudo isso, é tempo de viver tudo isso, mas o que o Senhor quer de mim e de você é um avivamento. E para você entender esse avivamento, você tem que entender, o céu está aberto diante da tua cabeça. O céu não é de bronze. A terra onde você tem pisado é terra fértil, porque o Senhor falou, neste lugar, eu tenho ouvido as orações, e é neste lugar que eu vou responder às orações. O Senhor tem dito. E você está em casa, e talvez você fale, poxa, eu não posso ir naquele templo, o Senhor tem ouvido aí as suas orações. O lugar, o templo que o Senhor tem ouvido as orações, é onde você tem se prostrado para orar a Deus. É onde você tem confiado o seu coração ao Senhor. É onde você tem confiado a sua fé em Deus. Jesus saiu das águas, e o céu se abriu. A gente vê no Antigo Testamento inúmeras referências, e nós falávamos acerca disso ontem, acerca da lei, acerca da graça, no estudo, e nós deixamos muito claro, muito bem claro, que a lei, ela serve para abrir os nossos olhos. A lei está abrindo aqui os meus olhos e o seu. Ei, igreja, o céu não é mais fechado sobre a sua cabeça. Para de se conformar com isso. Ai, poxa vida, que céu cerrado, que tempo difícil. Não. Tempo difícil para todos, mas nós servimos a Cristo. E não é porque nós não pegamos a doença, não é porque nós não passamos por necessidade, não é porque nós não ficamos desempregados, não é nada disso, não. Tudo que acontece lá fora acontece aqui dentro, é a saída disso que o Senhor está nos mostrando. Como é que eu e você vamos sair disso? Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque nós somos um povo que olha para Ele. Nós olhamos para Ele. A minha confiança e a sua confiança não pode estar em homens. Não pode estar em homens, amados. A minha fé e a sua fé tem que estar nesse Deus. Neste Deus que disse para Salomão e que disse para mim e para você: eu tenho ouvido a oração dessa igreja. Você é a igreja de Jesus Cristo. Você é a igreja, você que está aqui, você que está na sua casa, você é a igreja de Jesus Cristo. E Deus tem dito: eu tenho ouvido a oração desta igreja. O Senhor tem ouvido a sua oração. Nós dizíamos aqui, eu acho que no primeiro culto de oração, que às vezes a gente tem aquela sensação, a gente até fala isso, parece que a minha oração não passou do teto, né? E o Senhor tem dito: eu tenho ouvido a sua oração.
Eu tenho ouvido tudo aquilo que você tem me apresentado. Aliás, eu tenho querido que você venha até mim e apresente mais. Eu tenho desejado que você se encontre mais comigo. Eu tenho desejado mais a tua presença. Eu tenho desejado ter momentos maiores com você. Deus tem desejado isso. O Senhor tem permitido situações difíceis, amados, para que nós venhamos nos achegar ao Senhor, não para que nós venhamos nos afastar do Senhor. Os momentos difíceis é para que nós venhamos confiar e nos aproximar dEle, chegar perto dEle, confiar a Ele, orar a Ele, adorar a Ele, confessar a Ele, dizer a Ele o quanto nós somos necessitados dEle. É tudo isso que Ele disse lá para Salomão. Claro, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é claro, Salomão, se eles se humilharem, se eles orarem, se eles buscarem a minha face, é claro, Salomão, se eles se converterem dos seus maus caminhos, é claro que eu ouvirei as suas orações, eu responderei às orações do meu povo. E depois nós vemos aqui Jesus abrindo o céu definitivamente. Há um céu aberto para mim e para você. E se nós crermos, amados, se nós confiarmos, se nós deleitarmos o nosso coração, se nós buscarmos o Senhor incessantemente, se nós fizermos aquilo que Deus tem falado para nós, a busca que Deus tem requerido de mim e de você. A importância da oração não é o tempo que você ora, e sim aquilo que você apresenta a Deus. Não que seja errado você orar infinitamente, porque tem situações que Deus pega a gente em oração e você já está cansado de orar e Deus faz você lembrar de mais alguém. E você fala, Deus, esse não pode ficar para amanhã? Não, né? Tanto que você ora, não estou falando que é errado orar muito, não. Mas eu estou dizendo que muitas vezes você acha que Deus não ouve a sua oração, porque a sua oração tem sido um gemido. Porque a sua oração tem sido lágrimas. Porque você já não sabe mais o que falar para Deus. Porque você tem achado que de novo você vai apresentar a Deus isso novamente. Você vai apresentar de novo. E você vai pedir novamente, não tem problema. O Senhor diz que Ele está ouvindo e que os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Não precisa esperar o céu abrir. O céu já está aberto sobre mim, sobre você. E para encerrar, amados, volta lá em Deuteronômio, capítulo 28. Tão lindo Deus, maravilhoso, como Ele é lindo, como Ele é bondoso. E eu falei assim, Deus, puxa vida, não que eu achasse que a gente fosse merecedor de alguma coisa, porque eu tenho aprendido que tudo que eu tenho ganhado do Senhor é imerecido. Não que eu achasse assim, ai, nossa, ainda bem essa palavra, nada disso, mas uma palavra tão rica, tão forte, de tanta confiança, que depois que Deus me disse isso, eu não fiz mais nada, eu só agradeci a Ele. Agradeci até pelos meus dias difíceis, agradeci até pelos meus problemas, agradeci até pelas minhas dificuldades, agradeci por tudo a Deus. Agradeci por tudo ao Senhor. Deuteronômio aí no capítulo 28. No versículo 2. Essa é a palavra que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirem a voz do Senhor teu Deus. Você sabe o que é isso? Sabe o que Deus está me prometendo e te prometendo essa noite? Que as bênçãos correrão atrás de você. São as bênçãos que correrão atrás de você.
Se você ouvir aquilo que Deus está falando para você essa noite, as bênçãos, elas irão ao seu encontro. Elas irão ao seu encontro. Você não precisa ficar desesperado. Será que vai ser hoje? Para onde eu tenho que ir? O que é que eu tenho que oferecer como sacrifício? O que é que eu tenho que fazer? Apenas ouça a voz do Senhor, seu Deus, e as bênçãos irão até você. O Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo para mim e para você, elas vão correr atrás de você. Elas vão correr, elas vão te alcançar, elas vão chegar até você. Não precisa se desesperar, não precisa ficar para um canto e para o outro, não precisa ficar olhando para o céu, não precisa ficar olhando para a terra, nada disso. Apenas ouça o que Deus está falando com você e as bênçãos correrão atrás de você. Elas vão correr. Elas vão correr, amado. Sinto muito, as pessoas vão ter que olhar e falar: como você é tão abençoado assim? As bênçãos de Deus correm atrás de mim. As bênçãos de Deus, elas correm, elas me perseguem. É exatamente isso que Deus vai fazer que eu e você vivamos. É exatamente isso. Porque o céu já está aberto. O céu já está aberto. Se havia algum impedimento, se havia alguma dúvida, se havia algum sentimento contrário sobre os nossos corações, e se nós ainda achássemos que o céu não estava aberto sobre nós, o Senhor me trouxe e te trouxe aqui esta noite para dizer: está aberto o céu. Olha para o céu e contempla o Criador. Olha para o céu e contempla tudo aquilo que eu tenho feito, tudo aquilo que eu tenho preparado para você. Olha para o céu, porque é de lá que vai cair sobre a tua vida as bênçãos que eu tenho reservado para você. Olha para o céu. Não fite mais os teus olhos nem para a esquerda, nem para a direita. Não desvie os teus olhares. Não desvie os teus olhares. Está cheio de crente desviando o olhar. Esse tempo de pandemia, esse tempo de praga que nós estamos vivendo, os crentes estão desviando os olhares. A pastora disse aqui, igrejas falidas. Isso é triste de ouvir. É triste de você ouvir uma empresa falida, quanto mais uma igreja falida. Porque os crentes estão desviando os olhares. É para você estar apercebido com o que está acontecendo, mas é para você saber que a janela do céu está aberta sobre a sua vida. O chão que você pisa, ele vai dar fruto. O chão que você pisa, vai dar semente. O chão que você pisa, vai dar árvores frutíferas. Aonde você tem semeado, você vai colher os frutos da onde você tem semeado. Ah, Deus. Tem pessoas desmotivadas, porque elas têm semeado. Elas têm semeado. E elas não têm enxergado, não têm saído nada, nenhuma folhinha, nada. E o Senhor diz que lá tem uma raiz muito grande. Muito grande. Que Ele está cultivando essa raiz. E que você vai colher o fruto de tudo aquilo que você tem semeado. Tudo aquilo que você tem semeado, você vai colher o fruto. Você vai saber que foi Deus que fez germinar aquela semente. Sabe por quê? Porque a semente é morta. A semente é morta. A semente não tem vida. Não tem vida a semente. Você olha para ela, você não sabe se você joga ela na terra ou se você descarta ela definitivamente. O Senhor está mandando você jogar ela na terra. Joga ela na terra. Joga a semente na terra, porque você vai vê-la frutificar. Você vai vê-la. Os teus olhos vão ver essa semente frutificar. Porque essa terra é uma terra excelente. A terra que você escolheu para adorar ao Senhor é uma terra excelente. Assim como Deus disse para Salomão, Ele disse para mim e para você: eu aceito a oração feita por você. Eu aceito o seu clamor. Eu aceito o seu arrependimento. Eu aceito você na minha presença. Eu aceito você. Eu te aceito.
Eu aceito a oração que tem saído do seu coração, e eu aceito até mesmo a oração que não tem saído de você. Está embargado. Sabe uma coisa assim, que você olha para Deus e fala, eu preciso orar. Aliás, eu preciso orar e muito. Tem uma luta tão grande, uma coisa tão ferrenha aqui para mim poder lutar, mas eu não sei nem por onde começar, não sai nada de dentro de mim, está preso aqui dentro. Deus tem colhido tudo isso, tem tirado esse emaranhado. Ele começa essa noite a tirar esse emaranhado, e Ele vai trocar a sua oração, Ele vai trocar a sua oração pela gratidão. Você vai começar a agradecer a Deus. Você já vai começar que nem se você fosse louco. Eu não sei se algum de vocês já viveram isso. Eu vivo isso de vez em quando, que eu não sou muito boa. Quando eu estou esperando algo no Senhor, que eu espero todo dia. Quando eu estou esperando algo no Senhor, eu começo a dar vida. Aí eu começo a falar assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou esperando uma casa no Senhor. Aí eu começo a falar assim, olha, minha casa tem tantos quartos, e começo a enfatizar ela aqui dentro de mim. Tem tantos quartos, um quarto tem banheiro, o outro acho que não precisa. Tem a cozinha assim, não, assim não, daí eu já desmonto a cozinha que eu não quero e já monto outra. É assim. E eu começo a dar vida naquilo que eu começo a sonhar. Começa a fazer isso. Começa a ver aquele que você não tem visto vivo na presença do Senhor. Começa a ver as portas sendo abertas, a porta de emprego, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. Talvez a sua vida espiritual ela está como essa semente morta. Começa a ver saindo uma folhinha verde dela. Começa a contemplar isso, porque é isso que Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas grandes. Não cesse de orar, não cesse de gemer, não cesse de chorar na presença do Senhor, porque Ele tem ouvido a oração que tem sido feita neste lugar, e Ele vai responder a minha e a sua oração, porque o nome dEle vai ser glorificado. O nome dEle vai ser glorificado. Você vai falar assim, sabe, a semente era morta. Vocês não entendem, eu preciso contar um testemunho para vocês. A semente era morta. Como pode hoje uma árvore dessa para testemunho do nome do Senhor? É isso que Deus vai fazer, porque Ele tem ouvido a oração que tem sido feita neste lugar. Aleluias, amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe para a minha vida e para a sua vida esta noite. Não esqueça, as bênçãos do Senhor vai correr atrás de você. Não se esqueça, o céu se abriu. O céu está aberto. O céu já está aberto. O Espírito de Deus já desceu. Existem algumas passagens no Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê em Jacó. A palavra de Deus diz que o Senhor abriu o céu, desceu do céu uma escada, né? Para poder ter ali um relacionamento com Jacó. A gente vê uma série de situações onde Deus fala que abre o céu. Só que o Senhor está dizendo para mim e para você, o céu já foi aberto e não tem esse negócio de ficar abrindo e fechando. Está aberto e pronto, o acesso meu e seu ao céu e ao que está no céu está livre. Está livre. Só precisa você orar a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor fará o quê? Eu ouvirei do céu. O Senhor está me ouvindo e te ouvindo do céu. Então começa agora a falar para o Senhor. Eu vou pedir para que você se coloque de pé. Começa a falar agora para Deus. Mas agora não é hora de fazer aquela oração. Agora é hora de fazer aquela oração. Começa a apresentar ao Senhor a sua oração. Começa a dizer para Deus aquilo que talvez há tanto tempo você nem consegue mais falar. Talvez há tanto tempo você nem consegue mais apresentar. Ou talvez você diga assim: falei já tanto sobre isso, já pedi tanto para Deus sobre isso. Começa a falar para o Senhor. Começa a falar hoje para o Senhor. Porque os céus estão abertos. Os céus estão abertos.
O Senhor está no céu, ouvindo a minha e a sua oração e pronto a atendê-la, pronto a cumpri-la, porque Ele disse que ouve e cumpre aquilo que nós temos orado. Aleluia. Começa a